Mas eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você em Atos capítulo 20, versículos 22 ao 24. E hoje o título dessa mensagem vai ser Encontrando Sentido na Vida ou Para a Vida. Não, eu errei ali os D, era para ficar bem retinho. Encontrando Sentido na Vida ou Para a Vida. Esse texto em Atos 20, ele fala de Paulo. Atos 19, a gente pulou uma das histórias interessantes de Atos, até para... Paulo está em Éfeso, na cidade de Éfeso, e há um movimento ali, ele começa a pregar a palavra, por 3 anos ele fica ali, o evangelho cresce naquela cidade, cresce de tal forma, de tal proporção, que havia uma deusa chamada Diana, ou Afrodite, alguns chamam, né? Diana dos Efésios, e ela tinha uma estátua dela lá, templo dela lá, naquela cidade, e o culto a Afrodite diminui com tantas pessoas se convertendo e vindo a Cristo. Eles faziam imagens lá, como se fossem Aparecido do Norte, né? Faziam imagens daquela deusa por todos os lados, os artífices lá. E a venda dos artigos religiosos que eram em torno daquela deusa caem. Cria-se uma revolta nos caras que trabalhavam com esse comércio, porque a profissão deles podia se extinguir. Imagina o quanto cresceu o evangelho lá. E aí o que acontece? Há uma grande revolta. Eles ficam por 3 horas, né, gritando: grande é Deus, a Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Há uma revolta. Mas o evangelho propaga-se ali, cresce ali, e aí eles querem levar Paulo a julgamento e um monte de coisa assim. Mas o evangelho cresce. A igreja se fortalece. Éfeso se torna uma das igrejas mais fortes ali no Novo Testamento. Mais tarde vai ter Timóteo pastoreando aquela igreja, João pastoreando aquela igreja. E passa-se aqui 3 anos e Paulo está se despedindo da cidade de Éfeso agora, no capítulo 20, está indo embora. Não só da cidade de Éfeso, mas das igrejas da Ásia ali daquela região. No versículo 17, ele está na cidade de Mileto e ali ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele começou uma igreja do zero, preguei isso ano passado. Em 3 anos ele estabelece uma igreja, tem gente madura já, tem presbíteros, tem líderes. E aí ele chama esses presbíteros para se despedir. E é um momento bem triste, porque eles sabem que a partir dali eles nunca mais vão ver Paulo, porque Paulo sabia que prisões o aguardavam. Quando ele saísse dali e voltasse para Jerusalém, a coisa ia apertar. Naquela Bíblia, a mensagem diz assim, ele fala assim, que um mar de... Eu sei que agora as coisas não vão ser mais um mar de rosas, ele usa essa expressão. E aí chegamos no capítulo 20, no versículo 20 desse texto, de Atos, capítulo 20, versículo 22, melhor dizendo, que diz o seguinte: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão, o que ele sabe? Que em todas as cidades, ou seja, todo lugar que eu passar, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Estava conversando com um pastor, amigo nosso, o Aislan, sexta-feira. Mas hoje a gente se vê, porém, um evangelho de raso, né? Nós estamos passando uma crise no Brasil, amém? Sabemos disso. Amém? Sim, estamos passando, né? Enfim. Mas eu perguntei para ele assim, cara, Jeremias fala dos profetas de paz, né? Tem os caras que só profetizam paz. Começa a profetizar só coisa boa para você. Tá. Amém, todo mundo quer isso. Mas eu estou procurando alguém que profetizou no passado que esse ano será um ano de crise. Ano passado, perto da eleição, tinha gente profetizando que uma mulher de Deus ia ganhar a eleição. Eu queria também que a mulher de Deus ganhasse, ela não ganhou. Eu ouvi profecia, gente dizendo que é um ano, não sei o quê. Eu queria ver eu quero achar um assim, este ano 2015 vai ser uma igreja cheia, seja que for pequena, grande, não importa. Vai ser um ano de dificuldades, mas não vamos vencer dificuldades. Mas vai ser de dificuldade. É pouco, eu acho que... Não é? Porque é fácil motivar um povo dando palavras de incentivo. Esse é o ano dos vencedores. O Espírito Santo me diz que você vai enriquecer como você nunca enriqueceu antes. E o povo, aleluia, glória a Deus. Agora o que Paulo está falando aqui? O Espírito Santo me diz que de cidade em cidade, lugar em lugar, bairro em bairro que eu passar, sofrimentos e prisões me esperam. Quem vai se animar com o nosso Deus? Aí ele fala assim, todavia, não me importo, nem com... Opa, não mudou lá. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. E essa parte que eu gosto. E testemunhar do evangelho da graça de Deus. Você já deve ter falado isso, eu já ouvi muito disso. Você está passando por uma tribulação, uma luta na sua família, na sua vida, uma enfermidade. Eu lembro até hoje, uma pessoa falou para mim assim, como é que eu vou pregar para minha família que não é convertido, para meu marido que não é convertido, se eu vivo doente? Como é que eu vou pregar se eu estou com dificuldade financeira? Como é que eu vou dar testemunho se eu tenho problema no meu casamento? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo ia ser o único, talvez seria um cara que nós não ia seguir. Era a igreja do cara que nós não ia. O cara foi apedrejado, o cara apanhou, o cara foi preso, o cara sofreu, o cara está dizendo prisão e sofrimento me esperam. Mas isso tudo não importa. Importa que eu possa testemunhar, completar a corrida, o ministério, aquilo que Deus me deu fazer. O que é isso que Deus me deu fazer? Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Falar do favor de Deus. E aí quando ele fala, mais para frente, ele se despede deles aqui no versículo 30. E esse texto aqui que a gente leu é o meio do discurso dele. Porque do versículo 17 até o versículo 30 é o discurso dele de despedida. E aí, nesse meio aqui, no 22 ao 24, ele fala isso daí. E nesse 24, talvez muita gente já ouviu esse versículo, já parou para meditar nele. Esse versículo 24 me traz algumas perguntas para nós meditarmos nessa noite, que é o tema da mensagem. O que faz a nossa vida ser preciosa? O que faz a nossa vida ser preciosa? O que dá sentido à nossa vida? O que dá valor à nossa vida? O que empresta valor à nossa vida? Ou qual é o sentido da vida? Porque Paulo passava por tudo aquilo e disse sim, o que me importa, eu sei o que tenho que fazer, o sentido da minha vida é esse, eu vivo por isso, eu faço isso, eu morro por isso. Tinha um sentido a vida dele. Existe uma pesquisa feita há muitos anos atrás com personalidades do mundo das artes, da cultura, jornalistas, gente importante da ciência, da filosofia, de várias áreas das ciências, enfim, várias áreas da sociedade. Pessoas como Albert Einstein, na época, foram entrevistadas. Mais tarde, John Lennon foi entrevistado. Pessoas... E a pergunta era, qual é o sentido da vida? O que se dá valor à vida? O que dá valor à vida? O que agrega valor à vida? E a pesquisa disse o seguinte, ó. Qual é o sentido da vida? 11% das pessoas disseram que a vida não tem sentido algum. 11%? Não, a vida não tem sentido algum. Ou, a vida não tem sentido algum, os caras não tinham nem resposta. Vai pensando, qual é o sentido da vida para você? 4% disseram que o sentido da vida, ou a própria vida, vamos dizer assim, é um absurdo. Não tem sentido. Na verdade, nem a pergunta tem sentido. Nada na vida não tem sentido. Se alguma coisa tem sentido, esse sentido não tem muito sentido. Porque eu acho que não tem sentido esse negócio ficar aí sem sentido, entendeu? Sentiu? A vida é um absurdo, a vida é um jogo. A vida é um jogo e nós, seres humanos, estamos à mercê da sorte. Estamos à mercê da aleatoriedade, assim, acontecendo. Ou se... Também nós, seres humanos, esse pessoal pensava, se muitas respostas vieram, alguém aí está com uma brincadeira de muito mau gosto com a gente, está manipulando. 13% responderam que a vida é um mistério. Eu acho que esse aí é o pessoal do manto. Oh, mistério, irmão. A vida é um mistério, não se sabe. E 5% diz que cada ser humano deve criar o sentido da sua vida. Tem mais? Pode aí, já tem o resto. Não deu os 100%, fica tranquilo. 5% diz que cada ser humano deve criar o sentido da sua vida. Você tem que criar um sentido para viver. Aí, se você olhar essas possibilidades aqui, essas 5 primeiras aí talvez, aquela última lá descarta, porque eu repeti, né? A vida não tem sentido algum, descarta. É que eu fui copiando e colando, daí esqueci de apagar a última. Apaga para mim aí, você consegue apagar. Cada ser humano deve criar o sentido da vida. Essas 4 aqui, a vida não tem sentido algum,
o sentido da vida, ou a própria vida é um absurdo, é um mistério, a vida é um mistério, cada um cria sentido à vida. Esses 4 primeiros pensamentos aqui são respostas existencialistas sobre o tipo de pessoa que não acredita num Deus criador, não acredita que existe nem no Deus nosso, mas em nenhum tipo de Deus, né? Num algo transcendente. Alguém que não pensa assim. É alguém materialista, existencialista. Você pega, por exemplo, aquele copo d'água, a pessoa olha para aquele copo d'água ali e para ela, não, o copo não vai perguntar que sentido tem a vida, então isso é um absurdo. Que sentido tem a vida? Você escolhe. Você pode ser um oceano. Isso é um copo. Não, mas você pode ser o que quiser, você escolhe. Você pode ser um copo d'água. Você pode ser um recipiente para pipoca. Não pode? Colocar pipoca dentro? De recipiente para milho, para o que quiser. Você pode não ser nada, você que escolhe. Então é meio existencialista o troço aí. Agora, outros deram uma resposta um pouco melhor. Teve um grupo que disse outra coisa, que disse o seguinte: 6%, eu coloquei 6, por aí. Tem mais um pouquinho aqui. Tem um grupo que disse, eu não coloquei esse, 8% dizem que a vida é trabalho, é enfado, é canseira. Esqueci de colocar esse. 8% diz que a vida é enfado, cansaço, canseira, trabalho. Puxa, amanhã é segunda-feira, amanhã é feriado, beleza. Terça-feira, quarta, puxa. 17% diz que o que dá sentido à vida é desfrutar a vida. Tem gente que acha, 17%, um número alto, diz que o que dá sentido à vida é desfrutar a vida. Ou seja, aqueles que sofrem, você exclui, né? Porque não desfruta a vida, né? Está sofrendo, está com dificuldade. Portanto, a vida para os que sofrem não faz sentido. E daí, nesse caso, o cara que sofre é melhor deixar de viver. E agora tem esse pessoal aqui. 6% dizem que a vida... 6% acreditam que a vida, que o sentido da vida está no autodesenvolvimento. Da pessoa se desenvolver, se preparar para uma nova vida. Né? O espiritismo vai caber aqui. Se preparar para uma outra vida. 6% acreditam que o que dá sentido à vida é contribuir para algo maior que si mesmo, que a própria pessoa, que o próprio indivíduo. Ou seja, eu contribuir para algo que vai além de mim mesmo. Opa, aqui já começa uma resposta mais... O que dá sentido à vida é quando você não pensa apenas em si, como aquele primeiro grupo, mas você começa a pensar em algo maior que si mesmo. Isso dá valor à vida. Isso dá sentido à vida. 13% acreditam que o que dá sentido à vida é amar, servir e ajudar o próximo, ajudar o outro. Já ficou? Amar, servir, ensinar e servir. Ensinar e servir. Amar e servir ao outro. E 11% acreditam que o que dá sentido à vida é servir a Deus. 11%. Eu acredito que todas essas respostas, 3 últimas aqui, se nós fôssemos perguntar o que tem mais a ver com o cristianismo, essas 3 últimas aqui são as que mais se parecem com a resposta que talvez eu e você daria. Não é mesmo? Ou você caiu numa das outras lá. Aí vamos conversar, depois fazer um apelo aqui no final. Tal. Mas essa é contribuir para algo maior. Amar, servir e ajudar o próximo. Servir a Deus. Talvez são as respostas mais próximas do que seria uma resposta que o cristianismo daria. E aí quando a gente olha para Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: todavia não me importo nem considerar a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha, agora pensa na pesquisa. Não considero minha vida valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar o evangelho da graça. Eu acho que Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó. O que dá sentido à minha vida é vivê-la em razão do outro. Vivê-la em razão de alguém. Porque todo aquele que vive em razão de si mesmo, para si mesmo, preocupado consigo mesmo, com seus problemas, amado, cedo ou tarde, essa pessoa acabará perdendo o senso do que se está valendo a pena viver. Quando a pessoa perde isso, quando ela vive para si mesmo, cedo ou tarde, ela vai acabar perdendo o senso do que está valendo a pena viver. Para que vale a pena viver? Porque ela só pensou nela a vida toda, ela correu atrás das coisas para ela, nela, por si só. Em outras palavras, não era isso?
Não era isso também. Em outras palavras, a vida egocêntrica, a vida que pensa em si mesmo, não é uma vida que traz satisfação. Não é uma vida satisfatória. Não traz satisfação alguma. Paulo está dizendo aqui, o que dá valor à sua vida é cumprir a tarefa que ele recebeu de Jesus. O que dava valor à vida dele era ele cumprir a tarefa que Jesus propôs para ele. Qual que era? De testemunhar o evangelho da graça. Ele está falando aqui, o que dá valor à minha vida, o que dá valor à vida dele é a sua vocação. O que dá valor à tua vida é a tua vocação, o teu chamado. O que dá valor à vida, que faz sentido para você continuar vivendo, é cumprir uma missão, é fazer algo que o Senhor Deus te deu. No caso dele, cumprir o ministério dele, realizar a diaconia, o chamado, o serviço dele. É viver para o outro, pensando no outro. E aí, olhando com uma lente cristã, numa perspectiva de Jesus, uma perspectiva cristã, Jesus disse isso certa vez, ele disse, lembram? Jesus disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perdê-la, por amor a mim, Jesus disse, vai ganhá-la. Em outras palavras, quem quiser viver para si mesmo, vai acabar desperdiçando a sua vida. Quem quiser viver para si mesmo, vai perder sua existência. E quem abrir mão de si, vai acabar percebendo o real valor de viver. O real valor da sua existência. Quando você abrir mão de si mesmo. Isso aqui está falando, quando Jesus traz essas palavras, por isso Jesus diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Por isso Jesus diz isso. Ou seja, a morte do eu, a morte do ego. É morrer para si, é não viver para si, é viver para o outro, pensar no outro. Lembra? Nos 10 mandamentos, a expressão dos mandamentos, entre outras coisas, a principal, e depois Jesus, quando traz aquilo para os seus discípulos, eles perguntam qual que é o maior dos mandamentos. Jesus diz que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este outro, esse próximo, para quem vivemos, tem 2 aqui. É Deus e a outra pessoa. E outras pessoas. Outras pessoas. Amar a Deus e ao próximo. E eu acredito que se a gente entender um pouquinho do evangelho de Jesus, aquilo que Jesus quis ensinar para a gente, e compreender um pouquinho aquilo que Jesus disse, só vive para Deus aquele que vive para outra pessoa. Como a gente está comemorando 12 anos, eu acho que isso vem bem a ver, porque a gente tem falado que a Eileen, nós existimos para amar, ensinar e servir. O assunto de hoje vai rodar sobre isso, sobre servir. Se a gente compreender o evangelho de Jesus, o evangelho da graça de Jesus, a gente vai entender que só vive para Deus aquele que vive para outro. Pensando no outro. E o negócio aqui que é interessante, amados, esse outro aqui é uma pessoa concreta, de verdade. Não é assim aquele que vive para a humanidade. O cara é um Mahatma Gandhi. Ele vive para a humanidade. Viver para a humanidade é fácil. Amar a humanidade é fácil. Não é? Porque não tem um ser específico que é alvo do seu amor. Eu quero o bem da humanidade. Aí você se compadece dos refugiados que estão sofrendo na Europa. A semana teve aquelas imagens bem tristes e tal. Você ama a humanidade. Agora, amar a humanidade é fácil. Agora, difícil é amar o vizinho do lado lá, que é concreto, que é uma figura, um ser vivo, que está lá, chato, som alto. Hoje estava meio quieto meu vizinho lá, mas tem dia que ele fala, vai Corinthians! esses dias eu estava lá, acabou de escutar, vai Corinthians! O sujeito desatento no trânsito, o cara tá desatento tem um vizinho dele que fala assim, vai Perário, vai Fantasma, escutando rádio, né? Mas tem aquele sujeito desatento no trânsito que te fecha,
Putz, difícil amar esses caras. Oxe, né? Eu lembro. Eu também, essa semana, tive uma aventura no trânsito. Porque a humanidade é fácil amar, mas amar o cara lá que te xinga, teu irmão que dorme no quarto do lado, que às vezes pega tuas roupas emprestado e não fala, depois você descobre que tá usando. Amar o que dorme no quarto do lado. É difícil amar o que dorme na mesma cama, às vezes, né? Difícil. Essas pessoas são mais difíceis de amar. São mais difíceis de amar. Porque é concreto, não é um negócio... eu amo a humanidade. Amar a humanidade é fácil. Agora, amar uma pessoa concreta, que está ao nosso lado, dia a dia, aí é difícil, irmão. Aí que a coisa pega. E a resposta do Evangelho é que nós encontramos sentido para a nossa vida, nós encontramos sentido para a nossa existência, quando vivemos para servir o outro, e o outro que está do lado. O outro que nós convivemos, o familiar, o primo, o parente, amigo, vizinho, esposo, filho, filha, mãe, tio, tia, sogro, o chefe, empregado, vizinho. Alguém que você não conhece, às vezes. Servir o outro. Mas não a humanidade em si. A humanidade também, mas amar a humanidade é fácil. Se você que me entende o que eu quero dizer, né? Mas nós compreendemos que é desta maneira que nós estamos servindo a Deus. Por isso que na Elim nós dizemos que é servir, amar, ensinar e servir. Nós compreendemos que é dessa maneira que nós estamos servindo a Deus. Porque servir a outra pessoa, servir ao outro, é o ministério que nós recebemos de Deus. Pastor, não sei qual é o meu ministério. O teu ministério é servir alguém. É fazer algo por alguém. É a tarefa que nós recebemos de Deus, é servir alguém. Nós não recebemos a tarefa de outra pessoa. Mas quando servimos uma outra pessoa, alguém, nós não servimos porque ela pediu que nós servíssemos. Pastor, estou precisando de ajuda. Daí você vai lá e ajuda. Irmão, vem aqui. Não é porque ela pediu que você serve. Nós não servimos as pessoas, isso aqui tem que ficar enraizado na nossa cabeça. Nós não servimos uma outra pessoa porque ela colocou diante de nós uma necessidade, e ela tem uma necessidade, e aí nós servimos ela porque ela tem a necessidade. Não, vai muito além disso. Nós não servimos uma pessoa porque temos simplesmente compaixão dessa pessoa. Vai além. Nós servimos a outra pessoa em primeiro lugar, acima de tudo, porque é servindo aos outros, é servindo ao outro que eu e você entendemos que nós servimos a Deus. Acho que tem isso aqui. É servindo ao outro que nós servimos a Deus. Estou servindo a Deus, mas não faz uma bolhufa para ninguém. Não mexe um tijolo, não faz um serve nada. Fala da boca para fora, garganteia só. Tinha um amigo meu que dizia assim, boca brida. Não é nem boca aberta, boca brida. É servindo ao outro que nós servimos a Deus. Servir uma outra pessoa por causa da outra pessoa. Vou servir a Michele por causa da Michele. Pense bem nisso aqui. Servir ao outro por causa de outra pessoa. Vou pegar a Michele aqui. Vou servir a Michele por causa da Michele. É dedicar a sua vida a um serviço finito, que tem fim, que acaba. Porque toda pessoa é finita, um dia acaba, passa. É passageiro. Agora, dedicar a tua vida ao que é finito vai trazer a você uma satisfação finita, limitada, com prazo. Agora, quando nós servimos uma outra pessoa, porque nós compreendemos que servindo a ela, nós estamos servindo a Deus, na verdade o que a gente está fazendo, a gente está servindo ao eterno, ao Senhor. Enquanto estamos servindo ao finito, nós estamos servindo ao eterno. Estou servindo a Michele, mas eu estou servindo aquilo que é eterno. Porque na minha cabeça, eu não estou fazendo simplesmente pela Michele, porque eu estou servindo a Michele, servindo a Deus. A minha motivação de servir ela é servir a Deus. Porque Deus no meu lugar faria algo por ela. Deus estaria fazendo, e Deus está fazendo. Eu começo a servir agora aquilo que é eterno. E aí a tua satisfação não vai ser? Vai ser eterna. A tua satisfação é plena. É densa de plenitude. Por isso, amados, nós vamos chegar lá. Tem muita gente cansado. Eu acho que até eu me incluo no barco. De servir.
Mas eu faço. Porque às vezes nós perdemos a perspectiva de para quem a gente está fazendo. A grande questão aqui é que parece que isso aqui é um lugar comum. O sentido da vida é esse: doar-se para o outro. Qual que é o sentido da vida? Doar-se para o outro. Para uma outra pessoa concreta. E quando você faz isso para o outro, você entende que essa doação é para Deus. Doar-se para Deus, doando a uma pessoa concreta, com RG, CPF, tá? Fazer algo por alguém. Por isso que aqui na Elim, nós temos essa convicção profunda de que servir a Cristo, servindo pessoas, para a glória de Deus. Quando você olhar aquele negócio, amar, ensinar e servir, estou começando pelo final, o servir. É para quê? Servir a Cristo, servindo pessoas. Servimos a Deus, servindo pessoas, amados. E cada vez isso vai ficando mais enraizado no meu coração. Nós não temos um templo, nós alugamos um lugar que transformamos em templo de adoração ao Senhor, mas templo somos nós. Nós temos o mínimo de departamentos, o mínimo de coisas para nós perdermos o nosso foco, porque nós queremos servir a Cristo, não um departamento, não uma instituição, não uma associação, não um clube. Não, nós queremos servir pessoas. Eu sirvo a Deus, não servindo uma instituição. Eu sirvo Deus servindo pessoas. Que tem RG, CPF, tem vida, tem carne, tem suas dificuldades, suas alegrias, suas tristezas. Quer servir a Deus? Sirva pessoas. Toque pessoas. Relacione-se com pessoas. Viva com pessoas. Faça algo por pessoas. Nós compreendemos que servimos pessoas, mas na verdade nós estamos servindo a Cristo nas pessoas. Então quando você faz algo para alguém, você está fazendo aquilo para o Senhor. Quando você tem que acordar de madrugada para ajudar um amigo, quando você está lá emprestando um dinheiro para ajudar alguém, dando um dinheiro, não emprestando, você vai lá assim, poxa, você está fazendo aquilo para Cristo, tá naquela pessoa. Essa é a nossa percepção. E como que nós servimos a Cristo? Servindo pessoas. É isso que a gente pensa, esse é o nosso lugar comum. E a questão aqui que surge, mas é o seguinte, é que tem muita gente servindo a Cristo. E aqui que é a nossa questãozinha aqui. Tem muita gente servindo a Cristo. Servindo pessoas. Fazendo a coisa certa. Mas ainda não encontrou satisfação na vida. Ainda não encontrou sentido para essa vida. Não é que não encontrou sentido. Sentido encontrou. Mas não está satisfeito. Não encontra satisfação. Talvez isso não seja uma constante na sua vida, mas possa ser fase na sua vida. Quem já foi envolvido com o ministério, bem envolvido, quem já teve decepções com o ministério, você sabe do que eu estou falando. Eu acho que, na verdade, todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Você serve a Cristo. E entendeu que você serve a Cristo servindo pessoas, mas não encontrou a satisfação na vida. E talvez o segredo disso esteja naquela expressãozinha que Paulo usa no final do versículo 24. Jesus me confiou esse ministério de testemunhar do quê? Do evangelho, do quê? Qual evangelho? Da graça de Deus. Eu não sei se você percebeu, o livro de Atos, que a gente está estudando desde o começo do ano, abri um parênteses aqui, amados, não é porque eu não tinha que fazer que a gente escolheu o livro de Atos, tá? Eu dou aula de Atos há 7 anos, sobre o livro de Atos, então não estou falando de algo que eu não conheço, mas é algo que sempre me instigou muito, e eu quis compartilhar com a igreja. Acho que 7 anos, né? Mais ou menos isso, 7, 8 anos dando aula sobre todo ano. Pelo menos 4 finais de semana no ano. Só sobre o livro de Atos. E aí, a gente planejei assim, uma experiência de querer pregar um livro todo com a igreja, também tem isso. Mas tem algumas riquezas aqui, e uma das coisas é que o livro de Atos é um elogio. Se você percebe nas páginas deles, é um elogio, é algo perene, é algo constante sobre a graça de Deus, o agir de Deus, o favor de Deus. E o evangelho de Jesus Cristo, qual que é o evangelho de Jesus Cristo? É o evangelho da graça de Deus. É graça. O evangelho é graça. E esse conteúdo, que é a graça, é tão caro ao evangelho, e que é tão difícil para a gente experimentar, viver nós mesmos essa graça. O que é a graça? O que é essa graça de Deus? Graça, se a gente pudesse resumir, é a relação para além de todo o princípio de retribuição. Graça é favor imerecido. Eu faço algo, eu recebo algo sem merecer. O que é então essa graça?
que a gente tem visto em Atos aqui, é a relação para além de um princípio, o princípio da retribuição. Eu faço e eu recebo. Graça vai além disso. Existe o princípio da retribuição? Dá e dar para usar, não tem? Tem. Mas a graça, ela vai além desse princípio da retribuição. Nós somos impregnados, amados, agora presta atenção comigo. Eu e você, nós estamos impregnados com um princípio, somos formados por uma cultura do mérito e do demérito. Nós educamos nossos filhos assim, nós não conseguimos viver de outro jeito. A gente é o mérito e o demérito. Fez, mereceu, recebe. Não mereceu, tira. É o débito e o crédito e o débito, né? Tira, põe, tira, põe. É isso aí. É o paradigma da justiça de retribuição, da justiça retributiva. A justiça o que é? Você fez, você vai pagar. Você cometeu, é sim, não é? É uma cultura. Mas o evangelho da graça de Deus, e isso que é difícil para nós, ele quebra esse paradigma, ele quebra esse conceito, ele quebra essa forma de pensar. Do mérito, do demérito, do crédito, do débito, da justiça de retribuição. Ele vai além. Porque ele diz, esse evangelho diz para nós, que Deus nos trata como diz no Salmo 103, lá no Velho Testamento. O Salmo 103 diz, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele quem Deus, afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele não te dá porque você fez ou deixou de fazer. Vai além da retribuição. A nossa relação com Deus, amados, não é de mérito e demérito. Ah, eu não fui na igreja. Ah, eu não orei. Ah, eu xinguei. Ah, eu briguei. Deus não me abençoa. Não é do crédito, do débito. A nossa relação com Deus é uma relação baseada na graça. Diga graça. Que é uma relação que vai além de um princípio de retribuição. Vai muito além disso. Pregamos dias atrás aí, né? Isso aí, os ídolos fazem isso. Você dá e recebe, dá e recebe. Mas Deus não é nosso ídolo, é nosso Deus. É uma relação, não é uma relação, a relação que nós temos com Deus não é uma relação baseada em justiça. É uma relação baseada em graça, que vai muito além disso, dessa justiça retributiva. É uma relação que transcende, que vai além de qualquer conceito de retribuição. Porque quando nós servimos a Deus ou ao próximo, na expectativa de recompensa, de gratidão, de reconhecimento, nós estamos servindo a nós mesmos. Eu fiz porque depois eu posso receber algo. Ah, eu fiz, mas... E eu acredito que é por isso, que justamente por isso, que não poucas vezes nós servimos a Deus e servimos ao próximo, ou melhor dizendo, servir a Deus e servir ao próximo, é um caminho muitas vezes de frustração, é um caminho muitas vezes de infelicidade e muitas vezes é um caminho de sofrimento. Mas eu acredito que talvez mais do que qualquer um aqui, ou como muitos aqui, eu me questionei muito já sobre isso. Deus, eu sirvo o Senhor, dediquei minha vida ao Senhor, eu passo isso. Aí você vai entender, você já entende, mas você não quer entender, né? Não, está bem, mas será que você vai por aqui, você vai por ali? Aí você vai estudando a Bíblia e você vai, Jesus amado, é isso mesmo. Não é o evangelho que todo mundo quer ouvir, né? É o evangelho. Porque quando nós, não poucas vezes, servir a Deus é servir ao próximo. E servir ao próximo é um caminho de frustração, de infelicidade e de sofrimento. Parece ser. Paulo está dizendo, já indo para o final da vida dele, um Senhor que deu a vida para pregar o evangelho, ele fala, o Espírito Santo me disse que prisões e sofrimentos me aguardam. Não tinha jatinho, não tinha programa de televisão, não tinha mega catedral, não tinha livro escrito. Não, livro tinha bastante. Aí, pensa comigo, amados. Porque em algum lugar, eu já ouvi, você já ouviu, nós já ouvimos esse negócio. Se você quer viver uma vida que vale a pena, então dedique tua vida para servir a Deus e servir ao próximo. Isso vai ter uma vida mais feliz na face da terra. Se você quer continuar sendo enganado, vai fora, isso aí ouvir essa mensagem. Mas não é.
Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A pessoa, então, pensa bem. A pessoa então começa a servir a Deus e ao próximo. Passa a viver aí em função do filho, passa a viver em função da esposa, passa a viver em função do esposo, do marido, dos filhos, dos parentes ali. A pessoa passa a viver para cuidar do pai, da mãe. Às vezes faleceu um dos pais ali, passa a cuidar do pai, depois passa a cuidar da mãe. A pessoa passa a vida cuidando de pessoas desválidas e necessitadas. Passou a vida para servir a Deus, abandonou tudo, foi lá para o fim do mundo, ser missionário numa terra distante, vivendo uma situação de pobreza, de miséria, de constrangimento, de necessidades, de falta de tudo, lá no sudeste do Sudão, cheio de carência, cheio de falta de tudo, entregou a vida a Deus e pensou, agora eu vou encontrar o sentido da vida. Agora eu encontro o sentido da vida. Vão me doar para o próximo. Só que daí você começa a olhar que por trás daquela doação, daquela entrega, todo aquele negócio, existia uma expectativa de recompensa, de gratidão, de reconhecimento. Fez tudo isso, muitas vezes, esperando um dia ser reconhecido. E quando você faz algo para buscar reconhecimento, gratidão, recompensa, você não fez nem para o outro, nem para Deus. Você fez para si mesmo. E depois você passa 20, 30 anos no ministério, o cara vai, putz, acho que eu fiz para mim mesmo as coisas até agora. Começa a entender o evangelho. São essas pessoas, por exemplo, que no fim da vida diz lá para o filho, você já ouviu essas coisas assim em algum lugar? É assim que você me retribui, depois de tudo que eu lhe dei. Aí o filho fala assim, então você deu para mim, então você não deu para mim, você investiu em mim, para que agora você quer recolher alguma coisa, né? A vida toda eu cuidei de você, para agora você me tratar assim. Então você não me deu nada, você investiu em mim, e agora está cobrando retorno. É assim, minha mãe, que você me trata, assim que você me retribui depois de tudo que eu fiz por você, tudo que eu dei. Eu deixei de casar para cuidar de você, eu deixei de trabalhar para cuidar de você. É assim que você me trata? É essa a recompensa que você me dá? Você já ouviu algumas histórias assim de família, assim? Já? Aí se a mãe foi um pouquinho esperta, ela vai falar assim, quanto que é? Quanto que é, filho? Aqui eu vou fazer o cheque para você então, tá bom? Fazer o cheque, tá resolvido agora. É isso que você quer, uma retribuição? A gente passa. Vou preencher o cheque aqui para você, querida, por todos esses anos de investimento que você fez. Porque se eu e você estiver esperando alguma coisa em troca, amados, então você não deu. Se nós estamos esperando alguma coisa em troca, nós não damos. Você não se doou. Você fez depósito esperando um dia sacar. Olha o jeito que me trataram. Amados, igreja nos ensina muito disso. Ministério nos ensina muito disso. Eu até esses dias estava dizendo, eu fiz tanta coisa para aquele povo, não sei o quê, e olha o que eu recebi. Estava esperando o quê? Aí tongo. Deixa eu falar um negócio pra você. Primeira coisa, antes de você pregar, você tem que pregar para você mesmo. Então, o primeiro que ouviu essa mensagem e ficou constrangido, tanto que eu queria pegar outros textos, era eu. Não é. Se não serviu para você, serve para mim. Depois eu escuto ela de volta. Mas você fez depósito esperando sacar. E é por isso que você está infeliz. Ou estava. Porque você fez algo, você falou, eu vou colher. Mas eu fiz tudo isso para fulano, e olha o que eu levei. Coloquei o cara no negócio, ensinei a profissão do cara e ainda levei um chute na bunda do cara. Desculpa a expressão. Nas nádegas. Porque quando a gente dá esperando reconhecimento, retorno, gratidão, respeito, reverência, a verdade a gente não dá, amados. A gente negocia, a gente está fazendo um negócio, porque a gente não está dando. A gente está esperando alguma coisa lá. E é tolice quando nós esperamos que aquele que servimos nos pague de volta o serviço que a gente fez. É burrice, é tolice nossa, mas a gente faz. A gente ajuda, ai que eu recebi. Você esperava alguma coisa?
Por isso que nós temos a sabedoria popular, aquele ditado, né? Você dá esmola pro cara, o que o cara fala pra você? Você dá uma esmolinha lá no trânsito, o que o cara fala? Hã? Deus lhe paga, a sabedoria popular está mais do que certa. Só Deus mesmo, mano. Tinha que estar na Bíblia isso. Ninguém pode retribuir as lágrimas que você derramou por alguém, por amar alguém, por fazer algo por alguém. Ninguém pode retribuir para você a dor de perdoar. Quanto custa, mano? Quanto custa perdoar uma traição? Quanto custa perdoar uma ofensa? Quanto custa perdoar alguma coisa que foi grave contra a tua vida? Não tem. Só esperar a retribuição? Não tem como. Porque quem perdoa, muitas vezes a gente perdoa e espera ver o outro voltando. A música do Hulk, né? Os mais antigos lembram dessa musiquinha do Hulk, lembra? Final do filme, geralmente, tinha essa musiquinha. Os novinhos não sabem o que é isso. O Hulk é um seriado que tinha lá. Um Homem Verde. Década de 80, né? Começo da década de 80. Aí eu lembro que eu chorava, eu com a minha irmã. Meu pai chegava aqui na sala, minha mãe chegava, eu com a minha irmã chorando. Ou vendo o Alessi, ou vendo o Hulk. A musiquinha eu não esqueço nunca mais. E aí você espera o ofensor, aquele que você perdoou, vindo te procurar, dizendo, olha, eu estou impressionado com o seu amor. Eu estou impressionado como você me perdoa. Nossa, você é uma pessoa maravilhosa. A partir de agora eu quero viver com você. Não vai. Mas olha, você perdoou, o cara nem lembra que você perdoou. Nem lembra, mas não vai. Se você, quando perdoa, espera isso, cuidado, irmão. Cuidado. A gente às vezes se engana, né? Porque muito provavelmente vai se frustrar. A pessoa não vai nem lembrar de você. Aí você vai cair num vazio, a ingratidão, a gente fica remoendo que os ingratos, não sei o quê. Ainda que você receba uma resposta de reconhecimento, de amor, de doação, ainda que alguém diga, puxa, obrigado por aquilo que você fez, e dê uma resposta positiva a tudo aquilo que você fez para a pessoa, ainda assim, amados, essa resposta sempre vai ficar aquém daquilo que você deu, daquilo que você ofereceu. Sempre. Não tem. E nós esperamos isso. E aí vai continuar sendo como fosse crédito. A gente vai continuar frustrado. A gente vai continuar olhando para o outro que foi perdoado. Tá lá, você podia pegar mais um copo d'água para mim, né? Pega mais um copo d'água para mim, afinal de contas eu perdoei uma traição tua, né? Pega mais um copo d'água para mim. Eu não fui na cozinha pegar um copo para você. Eu te perdoei, aquela mentira que você me disse. Não é assim? Nós lá dentro somos assim. Pega lá o cobertor, porque na verdade eu perdoei. Aí a gente começa a misturar os troços. Ou é só eu que sou assim? Né? Isso aqui que é uma relação de infelicidade. A pessoa não vai ser feliz, não vai ser satisfeita. É o que passa aquele verniz na cara de piedade. Para não chamar de cara de pau, né? Aquele verniz de piedade. O cara é piedoso. Eu perdoo você, mas eu espero que a partir de então você estenda um tapete vermelho com rosas quando eu entrar. Porque eu perdoei você. Eu te perdoei. Eu sirvo você, mas eu espero que você faça como é que falam na Câmara? Assim, moção, né? Moção em homenagem ao fulano. Né? Eu perdoo você, mas eu quero que você faça uma homenagem para mim. Eu espero, não quero, mas eu espero que você faça. Eu fiz tudo isso por você e você nunca falou como eu sou altruísta, como eu sou abnegado, como eu abri mão das coisas. Eu fiz tudo isso para você não fez nenhuma placa no prédio me agradecendo. Aí já, né? Você nem colocou meu nome na lista dos doadores daquela campanha, você nem agradeceu, você nem mandou uma lembrancinha agradecendo a oferta que eu dei para a igreja. Você nem citou meu nome, você nem colocou meu nome na lista. Perdoou, né? Amados, isto não é servir a Cristo servindo pessoas, isso não é. Não é servir a Cristo servindo pessoas, de acordo com o paradigma do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele vai além.
O evangelho da graça de Deus é uma relação que vai além de retribuição. O evangelho da graça de Deus é uma relação que vai além de qualquer conceito de justiça, de retribuição. Eu faço, eu recebo. Mérito, demérito. Crédito e débito. O evangelho da graça é dar a fundo perdido. Não vai voltar mais. O evangelho da graça é dar sem volta. É você dar sem esperar nada. É bonito falar de graça, mas tem que viver esse troço. É dar sem esperar nada. E dar ainda que em dar-se todo mundo fuja, todo mundo traia, todo mundo negue. Foi isso que aconteceu com Jesus. Fugiram, negaram, traíram ele. Isso é dar. Isso é se entregar. Isso é entregar a vida. É abrir mão de qualquer resposta de doação. É abrir mão disso. Isso é o evangelho da graça. O evangelho da graça, doar, servir a Cristo, servindo pessoas no evangelho da graça. Sabe aquele ditado que diz que quem paga manda? Isso é mesquinharia. Isso não tem nada a ver com o evangelho, né? Quem paga manda. Quem paga pode mais. Você está necessitado, você está com tua luz, tua conta de luz, sei lá, atrasada. Ou, sei lá, alguma coisa. Olha o diabo entrando na linha. Aí, você está com uma necessidade, eu te empresto R$100. Te empresto R$100. Empresto R$100 para a Michele. Hoje é a Michele. R$100 para a Michele. Aí eu vou lá dizer o que você vai fazer com esses R$100, Michele? Vai comprar chocolate? Ué, você emprestou? Deixa que ela faça o que ela quer com o dinheiro. Mas é assim mesmo. Você não deu? Porque então, se você vai cobrar a pessoa, o que ela vai fazer com o dinheiro, então você não deu. Pense um pouquinho, o cara dá R$100 pro cunhado pagar a luz. Conta de luz. Aí vai querer ver como é que tá a conta do celular dele. Ah, mas você gasta muito celular. Você faz isso, você faz aquilo, não sei o quê. Tô pagando a tua conta. Não. Então por R$100, você assumiu o controle da vida do cunhado. Por R$100, barato ficou. Deu R$100 pra pagar uma conta de luz. E mas também você gasta nisso, faz aquilo, faz aquilo. Cara, ficou barato pra controlar a vida de alguém sem exame. Isso não é dar, isso é crueldade, isso é maldade já. É mesquinha, é nojento. Ou você dá ou não dá. Dá ou não dá. Ou você fala sempre pro teu cunhado, ó, não tô te dando, tô te emprestando. Aí você coloca juros de poupança em cima, alguma coisa lá. Aí o cunhado vai pensar se vale a pena, né? Vai fazer a conta, vale a pena eu ter o juro aqui da poupança, ou ficar aturando alguém, interferindo na minha vida ali, dando os pitecos. O cara dá R$100 pra alguém, pra ajudar o cunhado lá a pagar a conta de luz. Aí fica dando palpite na vida do cara, acha que tem direito a dar palpite. E ainda posa de bonzinho, né? É, porque tô ajudando meu cunhado, tô ajudando meu parente lá. E fica se intrometendo. Cara, esquece. Deu. Isso não ajuda. Isso é infernizar o cara, né? Dá R$100, pagou o cara. Dar é dar. Simplesmente você dá. Simples assim. Amado, sirva e não espere nada. Sirva, entregue-se e não espere nada. Não espere uma resposta de reconhecimento, não espere uma resposta de gratidão. Dê, simplesmente dê. Isso é o evangelho da graça. É você dar sem esperar nada em troca. É uma relação de doação que você fica vazio de expectativa. Você não tem expectativa de ter retorno algum naquele negócio, você dá. Agora o bonito desse negócio, já estou encerrando, e o paradoxo desse trem é que no ministério de Jesus, ou melhor, o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus, o que eu faço na igreja, o que se faz para Deus, o ministério que você tem, você recebeu do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que te dá, amém? Amém ou não amém? Agora pensa um pouquinho, se você serve a Jesus, esperando a recompensa de Jesus, você não serviu a Jesus. Você serviu quem? Se você serve alguém esperando uma retribuição, você está servindo a você mesmo. Se você serve a Jesus esperando uma retribuição de Jesus, você não serviu a Jesus. Você serviu a você mesmo. Agora é o seguinte, quando você serve a Jesus sem esperar a recompensa, aí que é o paradoxo, aí que é o contraditório. Quando você faz para Jesus sem esperar recompensa, serve a Jesus sem esperar recompensa alguma, aí ele te recompensa.
Entendeu ou não entendeu? Amém ou não amém? Quem diz outro? Quando você faz esperando recompensa, mano, você fez para você. Agora, quando você faz para Jesus, mas sem esperar recompensa, ele te recompensa. O paradoxo é esse. Aí você fica numa armadilha, né? Você fica num negócio assim. Porque quando você fica servindo a Jesus, pensando que ele vai te abençoar, na verdade você não está servindo. O inimigo não... Quando você serve a Jesus, pensando que ele vai te abençoar, você não está servindo a ele, você está investindo nele. Você está querendo fazer um investimento. Por isso, para nós, esse apelo, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e eu vos abrirei a janela do céu, já não cabe para nós. Eu não posso dizer para você do púlpito aqui, dizer assim, meu irmão, deu dízimo, que Deus vai abençoar você 10 vezes mais. Não posso, por quê? Porque aí não é doação, é investimento. E tem muito pastor e igreja que diz que dízimo é o melhor investimento que você faz. Mentira. Porque dízimo não é investimento, é. Mas eles ganham dinheiro com isso. Quem dá 10 vezes mais, dê a Deus e Deus vai dar 10 vezes mais. Isso aí é relação mesquinha. Mesquinharia. Não é uma doação. Nós damos. Mas eu dou. Eu não faço investimento no reino, eu dou. E se ele não me der nada, feito. E quando eu perco essa expectativa de receber algo em troca, ele me recompensa. Ele recompensa. Aí ele age. Mas quando você dá para Jesus esperando receber de volta, aí não foi um doar na expectativa do evangelho da graça. Aí foi negócio, foi business, né? Eu dei e vou receber. Deus vai me abençoar lá na frente. Foi negócio, não funciona. Porque com Deus a gente não negocia, meu irmão. Com Deus a gente não faz negócio, barganha. Agora, quando a gente abre mão toda a retribuição, quando a gente doa, abrindo mão de toda a retribuição, de todo o reconhecimento, de toda a gratidão, de toda a recompensa, Jesus vai te recompensar. Aí ele recompensa. Quando a gente doa, abrindo mão de toda a recompensa, Jesus vai nos recompensar. É a natureza dele. Faz com que a gente questione nossas motivações. Isso faz com que a gente questione nossas motivações. É essa a pergunta. Por que eu estou me doando? Por que é que eu estou me doando? Por que eu estou cuidando de fulano? Por que eu estou cuidando deste homem, dessa mulher? Enfim. Por que eu estou cuidando desse outro? Por que é que eu estou me doando? Para que os outros vejam, olha que cara legal, está cuidando do pai, da mãe dele. Puxa, que legal. Então pode se preparar para a infelicidade crônica. O resto da tua vida você vai ser um infeliz. É isso que te digo. Por que eu estou cuidando da minha mãe? Porque meus outros irmãos vejam. Eles abandonaram tudo. Só sobrou para mim, né? Vem cuidar da mãe agora. Se prepare. A infelicidade crônica vai bater a tua porta. Por que eu estou adotando essa criancinha? O que eu estou esperando com isso? Preencher uma carência. Se prepare para a tua infelicidade crônica. Porque você está dando, esperando receber. Quando nós servimos aos outros, esperando algo em troca, amados, coloque isso no teu coração, guarde isso. Quando você serve aos outros, esperando algo em troca, ninguém tem tanto assim para nos dar de volta. Ninguém tem tanto assim para te dar de volta aquilo que você espera. Dê e não espere nada. Porque quando se dá esperando algo, ninguém nessa terra tem tanto assim para dar para você aquilo que você espera. Mas isso aqui é servir. Ainda que a pessoa nos dê de volta algo, ela não será suficiente. Por isso, mas nós esperamos em Deus. Servimos a Deus na expectativa do evangelho da graça. Que é dar sem esperar. Sem esperar reconhecimento, gratidão, recompensa. Dê. E aí você vai começar a encontrar sentido para a tua vida. Você vai começar a encontrar felicidade na sua vida. E aí a gente vai para uma relação que transcende esse princípio de retribuição.
E é assim que a gente é recompensado. Quando você sai desse negócio, dá e recebe, troca, aí você começa a ser recompensado. Se vai além, se vai um princípio além. Mas por isso, tem gente que acha que viver na graça é fácil, é muito mais difícil que na lei. A questão, por exemplo, lá Jesus dizia assim, o que ele dizia? A lei? Adúltero era o cara que ia lá e cometia o pecado na prática. Aí Jesus fala muito mais. Agora eu vou olhar com a intenção, adulto já é pecado. Né? Então, eu dou, eu recebo, é fácil. Agora eu quero você dar. Dá sem esperar. É difícil. Nós somos, né? Não é simples. Mas o evangelho vai apertando. Vai nos moldando. Por isso que a Bíblia Sagrada, amados, é farta em dizer. A Bíblia é farta em dizer. Tem até um livro. Fugiu o nome do John Bevere. Movidos pela Eternidade. E nós vivemos um tempo que a igreja é muito terrena. Que a igreja fala muito das coisas de hoje. E quando você fala do eterno, do transcendente, daquilo que vai além da morte, parece que é uma conversa. Por isso que a Bíblia é farta em assuntos, em textos, em dizer que não é aqui o lugar da nossa recompensa. Não é aqui o lugar da nossa paga. Não é aqui o lugar do nosso galardão. Por isso, que quando a gente perde, por exemplo, quando perdemos um tio, um ente querido, um filho, um amigo, um irmão, e a gente fica cheio de questionamentos, a gente sabe que a paga nossa não é aqui. É além. Por isso, quando a gente faz algo aqui, às vezes as pessoas te ignoram, cara, eu não estou fazendo. Porque está aqui. Paulo um dia ele falou, no fim da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me preparada. E não apenas a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda, a vinda do Senhor. Mas não é aqui. Paulo fala em Coríntios, se não me engano, não lembro bem o texto, ele diz assim, um dia cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo e receberá aquilo que lhe é cabido, em razão daquilo que fez por meio do seu corpo. Aí vai receber seu galardão, né? Para terminar, eu quero contar uma historinha para vocês. Talvez muitos já escutaram a história daquele casal de missionários, 2 velhinhos missionários, dedicaram a vida toda fazendo missões em um país distante. Desde jovens foram para aquele país, enviados por uma igreja, dedicaram a sua vida. E voltam para sua terra agora com o dever cumprido, com a obra feita, evangelizaram, criaram, estabeleceram igrejas. Voltam para a sua nação, já velhinhos, os 2, no navio. E o velhinho diz assim para a esposa, olha, eles devem ter preparado uma grande festa para nós. Depois que a gente dedicou toda a nossa vida no campo missionário, eles devem ter preparado uma grande festa, né? Aí o navio vai chegando perto do porto, do cais do porto, ele vê assim, bandeiras, bandeirinhas, uma fanfarra, bom, 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 bom. E olha, prepararam uma festa para nós. Só que eles não tinham muitas condições, eles viajaram de 2ª classe. Mas na 1ª classe desceu, tinha alguém famoso lá, uma celebridade, alguém muito importante, desceu e toda aquela festa era para celebridade. E a 1ª classe desceu antes e depois veio a 2ª classe. Quando eles desceram, só tinha os confetes, papel picado. Aí o velhinho fala assim, eles devem estar preparando uma surpresa. Deve ser quando a gente chegar lá em casa. Lá em casa é a surpresa. A igreja deve ter preparado algo. E aí eles chegam em casa e não tem ninguém esperando em casa. Não tem festa em casa. Aí o velhinho fica indignado, ele se desespera, ele começa a murmurar, ele começa a blasfemar, ele começa a dizer, Deus, eu te sirvo, dei minha vida a teu serviço, e eu te servi por toda a minha vida, e é assim que eu sou recebido quando volto para casa. E a velhinha dele ela tenta acalmar ele e tal, e ele fica indignado, ele fala, eu preciso ter uma conversa séria com Deus, eu vou sair caminhar, eu vou conversar com ele, e ele bate a porta e sai caminhando. Passa 1 hora, o velhinho volta. E aí, meu velho? Conversou com Deus? Falou com ele? E ele fala assim, falei. E o que foi que ele disse? Ele olha para ela e fala assim, ele disse que ainda nós não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa.
Meu irmão, às vezes está achando que já chegou em casa. Desarruma tuas malas, porque você ainda não chegou em casa. A nossa recompensa não é aqui. Não é aqui o lugar da nossa paga. Não é aqui o lugar da nossa recompensa. Não é aqui o lugar do nosso galardão. Eu até creio, amados. E eu creio assim, que Deus tem uma capacidade de nos surpreender com a sua bondade, com o seu amor, de nos abençoar enquanto nós nos doamos a Ele. Jesus disse que aquele que servisse a Ele daria 100 vezes mais aqui nessa vida ainda, nessa terra. Ele dá. A gente tem visto isso, tem desfrutado isso. Mas não é sempre que tem essa áurea, sabe aquela auréola aqui assim, né? Eu tô servindo feliz. Não é sempre que tem, não. Por isso é que nós não servimos por causa da recompensa. Nós simplesmente servimos. Quando o teu amado pastor não te der um tapinha nas costas e te agradecer, porque ele é mala mesmo, às vezes é cabeçudo, deveria, mas nem sempre ele lembra. Então já vou agradecer todo mundo uma vez já aqui, por tudo que você tem feito. Mas quando você fizer algo, lembra, a tua paga não é aqui. E o que você está fazendo não é para mim nem para ninguém aqui, você está fazendo para Ele. Para Ele. E Ele que te vê no teu secreto, Ele te recompensa. Ele te recompensa. Por isso nós não servimos por recompensa, nós servimos. Se recompensa aqui nós recebemos, amém. Quem não quer? Mas se ela não... Né, nós não somos masoquistas, né? Que eles gostam de sofrer, né? Não, mas se ela não vier aqui, amém da mesma forma. O autor da carta aos Hebreus diz assim: porque Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Jesus suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta. Aquilo que Deus tinha para ele. Amados, aqui não é nosso último repouso. Aqui não é nosso lugar de descanso. Meu irmão, nós ainda não estamos em casa. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé.